Tudo bem, professor? Tudo bem. Estou entrando já, peraí. Está ouvindo a gente? Estou ouvindo. É que eu estou com... Pronto. Mas sabe o que é? Esse fundo que o senhor colocou, eu já vi que ele dá um probleminha, que às vezes fica descasado a sua fala e a imagem com... Peraí, então eu vou trocar o fundo. Agora você está me vendo? É o fundo que atrapalha o som? Eu já andei identificando isso, né? Então, peraí. Aí o senhor vai vendo aqui. De qualquer forma, o Guilherme vai ajudar o senhor. Está aqui no... Guilherme, vê aqui no chat privado com ele, com o professor, para a gente resolver isso. Quando o senhor bate o papo aqui com o Carlos. Carlos, Pô, que honra, que surpresa você chamar o professor Luiz Felipe de Alencastro aí, porque nem tinha roupa, não sei se eu soubesse. Eu chamei os dois, que às vezes uma pessoa não aceita, aí às vezes vem os dois. Caramba. Carlos, me diz uma coisa. Estou preocupado com a invasão alienígena? Você está aí num lugar bem vulnerável, em Brasília? Essa região do Centro-Oeste aqui é clássica, né? Sempre tem essas histórias aqui na região de Alto Paraíso, né? Tem um pessoal que vê várias coisas, né? Aqui é tradicional. Melhorou bastante. Agora está funcionando perfeito. Professor, perguntando aqui para o Carlos se ele está preocupado com a invasão alienígena, né? Agora foram identificados foram abatidos vários OVNIs mundo afora. E o senhor está preocupado com isso? Está preocupado com isso? Não, enfim, o que eu sei, eu li nos jornais, o que diz lá a imprensa americana e o que começam a dizer os chineses é que esses balões estavam circulando aí, só que havia uma espécie de acordo tácito para ninguém dar bola para eles. E aí o serviço houve essa identificação, mas eu não sei nada, isso é um artigo do New York Times. E eles aí, os radares foram mais focalizados para captar e captaram esse. Mas os chineses também disseram que tem balão americano lá em cima deles. Acho que tem um acordo, né? Que ninguém mexe com o balão de ninguém, né? Os balões ficam ali circulando. Porque é uma técnica mais barata do que os satélites. Os satélites fazem isso várias vezes por dia. E tem uma coisa do direito internacional também, dependendo da altura que está o balão, ele pode circular. Você não tem direito infinito acima do seu solo. É delimitado a um certo limite. O argumento para derrubar esse balão aí foi que ele estava na zona da aviação civil, entende? Deve ser o direito aeronáutico. Não, tem uma espécie de... Não tem no oceano um limite de zona de águas territoriais, exatamente. Extensão e tal. Aliás, esse é o argumento que fez no Senado americano eles rejeitarem a adesão ao princípio da zona econômica exclusiva. Os americanos aplicaram a zona econômica exclusiva no planeta inteiro, porque eles têm ilha e território pelo planeta inteiro, então eles têm a maior zona econômica exclusiva para além das águas territoriais, né? Mas o Senado se recusou a assinar a Convenção Internacional com o argumento de que isso podia criar um precedente também para a atmosfera, entende? Professor, aproveitando que o senhor mencionou já os Estados Unidos, o presidente Lula esteve alguns dias com o Joe Biden e o que o senhor achou dessa reunião? Qual a avaliação que o senhor fez desse encontro, dessa passagem do Lula pela Casa Branca? Não, está todo mundo de acordo que foi uma tomada de contato, inclusive estava previsto só 15 minutos de encontro, até prolongou um pouco mais,
Mas, para mim, aí é um desvio profissional. O que me interessou foi o Lula fazer questão, no final, de dizer que vai a Angola e Moçambique, que vai retomar a política africana. Isso é uma coisa que está fora do esquadro da América Latina e está fora do esquadro da política, do que a política americana e europeia acham bom o Brasil fazer ou deixar de fazer, entende? O Brasil sempre apareceu como um intruso na África. O Brasil e o Lula foi o primeiro a perceber isso. É uma ruptura na história da diplomacia, inclusive uma ruptura no meio da tradição da esquerda, que a esquerda sempre foi exilada na América Latina, na Europa. O meu querido amigo Marco Aurélio Garcia não dava a menor pelota para a África, porque o itinerário dele era diferente, era Chile, outros foram para Cuba, estou falando do pessoal do exílio, né? Darcy Ribeiro, todo esse pessoal é latino-americano primeiro. A ideia é que você tinha que integrar a África e a África lusófona na política brasileira vem de um outro tipo de gente, vem do Miguel Arraes, vem do Paulo Freire, que andou por lá. Miguel Arraes ficou exilado 20 anos na Argélia e conhecia o Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Samora Machel. Então, isso tudo é uma novidade na política brasileira que foi posta em prática pelo Celso Amorim e que retoma, na realidade, uma política do Santiago Dantas e do Afonso Arinos, na época do governo Jânio e Jango, que era favorável. Na época, esses países, Angola e Moçambique, eram colônia portuguesa, à independência de Angola e de Moçambique. Eles eram favoráveis ao fim do colonialismo. Então, para mim, é que isso foi mais importante. No governo Lula, o Brasil abriu mais embaixada, teve mais embaixada na África do que na América Latina. Vejam bem, embaixada, não consulado. Consulado, claro, que tem muito mais na América Latina, porque só na Argentina tem uns 10, no Paraguai, na Bolívia e tal. Mas lá tem mais embaixada do que na América Latina. Então, para mim, isso foi o mais importante. Eu espero que vá adiante. Carlos. Sim, sou eu. Professor, eu estava conversando aqui com o Miguel nos bastidores aqui, pelo WhatsApp. O senhor não sabe, mas eu conheço o seu filho, o Matias, e o senhor não faz ideia onde que nós nos conhecemos. Quer dar um chute? Não tenho ideia, não. Em Luanda, porque eu fui o primeiro correspondente de uma TV brasileira na África, fui correspondente da TV Brasil em Angola, baseado em Luanda, morei 2 anos lá, sou casado com uma diplomata, né? Então, coincidiu dela ter sido transferida para lá, e a TV Brasil foi 2008 a 2010 que eu morei lá, era um momento em que a EBC ainda estava caminhando construindo, né, um projeto de TV pública e estava procurando um correspondente para a África, exatamente nesse contexto que o senhor mencionou, de reaproximação com a África, de ampliação de relações comerciais. Eu não entendi, você me conheceu em Luanda? Porque eu tive Não, eu conheci o seu filho. O meu filho esteve lá. O também. Matias, porque ele estava fazendo as pesquisas lá para a tese de doutorado sobre petróleo. E aí ele teve, inclusive, lá em casa, e aí na estante, que não está aqui nesse quarto aqui, mas o seu livro estava lá, O Trato dos Viventes. Ele falou assim, poxa, todo lugar que eu vou tem o livro do meu pai. É lógico, é uma leitura obrigatória, né? Então estava o livro lá, e depois nós fizemos um contato, porque quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei num projeto chamado Presidentes Africanos, com Franklin Martins, o senhor foi entrevistado fui. Em Paris. Foi uma conversa interessante. Mas aí eu trabalhei 2 anos como correspondente na África e tem tudo a ver isso que o senhor comentou, né? Que o Brasil, as pessoas estranham, né? Uma TV brasileira. Depois o projeto não teve continuação, houve outros 2 correspondentes, mas baseados em Moçambique. Depois a TV deu uma recuada e aí mudou o governo e não deu certo. Mas assim, é impressionante como a presença comercial brasileira na África, ela é intensa, principalmente por conta das empreiteiras, deve ter caído muito por conta da Operação Lava Jato, mas uma presença das empresas, uma presença de brasileiros,
missionários brasileiros, presença das igrejas evangélicas em Angola há pouco tempo, inclusive teve confusão lá, que os angolanos expulsaram os bispos, né, da Igreja Universal lá de Luanda, e havia assim, uma carência muito grande em termos de trocas, né, de conteúdo de produção realmente audiovisual, e não é a África, mas eu tive uma vez também no Timor-Leste, pela TV Brasil, entrevistando o Ramos Horta, que era o presidente, teve até aqui, acho que para a posse do Lula, ele querendo realmente que houvesse um incremento aí nas trocas de produção audiovisual, porque os timorenses precisam aprender português, apesar de ser o idioma oficial, na época, acho que menos de 10% da população dominava o português, né? Porque quando houve a independência em 75, os indonésios invadiram Timor-Leste 13, 15 dias depois da independência e ficaram 25 anos, e foi um dos processos mais cruéis de ocupação na história da humanidade, né? Os timorenses foram tratados de uma forma cruel, eram impedidos de falar português, eram abusados de todas as formas, né? Então... Também, Carlos, se você permite, claro. Eu queria só completar, eles também foram oprimidos pelos portugueses durante quanto tempo? Sim, eu não mencionei a independência de Portugal naquela leva da Revolução dos Cravos. 400 anos lá, os portugueses chegaram lá por volta de 1520. Tomaram dos holandeses, né? Os holandeses chegaram eles chegaram primeiro. Depois os holandeses tomaram a Indonésia de Portugal. Dos Portugal. Era uma feitoria. Exatamente. Os militares indonésios iam para o Timor-Leste para enriquecer. Era o único objetivo ali, para oprimir, né? Professor, aproveitando então que a gente falou sobre a África, né? Mudou a pauta, hein, Miguel? Não, a África é um assunto muito importante, porque ele lembrou que o Lula, ele foi perguntado por uma jornalista angolana se ele tinha intenção de ir à África. Ele falou, não, tem intenção de ir a Angola, África do Sul, né, e outro país. Na sua opinião, professor, quais são as oportunidades que o senhor vê, né, nessa relação diplomática, comercial, política com o continente africano, do Brasil com o continente africano, com os países da África? Bom, eu acho que a própria concepção do Lula até evoluiu, mas o fato é que a entrada das empreiteiras lá, e da Petrobras, e da Odebrecht, foi ainda na época do governo militar ou do governo Sarney, foi há muito tempo. Não as empreiteiras chegaram lá e elas também se comportavam como neocolonialistas, de todo jeito, arrogância. Lá em Moçambique também, a Vale estava em Moçambique, a Vale na época era estatal, e coisa ridícula de pedir acarajé, pedir, se não tinha coisa da Bahia, igual a baiana vestida, é igual você chegar em Roma e perguntar se não tem ninguém vestido de tirolês ou de toureiro, entende? É outra cultura, é uma coisa totalmente ridícula, a arrogância que houve de uma parte dos brasileiros, sem falar das igrejas evangélicas que iam para lá dizer que as religiões africanas politeístas eram coisa do diabo. Então, olha, durma-se com um barulho desse. O Crivella escreveu umas barbaridades quando estava em Joanesburgo, da Igreja Universal do Reino de Deus, que depois ele ficou um tempão querendo desmentir, mas está lá, entende? E isso é uma barbaridade que não tem cabimento nenhum. Esses comportamentos têm que acabar. Eu tenho um aluno meu, um ex-aluno meu da Sorbonne, que fez o mestrado e o doutorado sobre... ele é haitiano
e o mestrado foi sobre a presença brasileira no Haiti. Estava lá o general Heleno. O general foi um tratamento de tropa de ocupação, entende? Era a tropa da ONU, mas o tratamento às populações civis e também no Congo. Isso não ajuda nada o Brasil, muito pelo contrário. Então, a retomada agora não pode ser uma retomada oportunista. Ela tem que entender que o Brasil tem um soft power, no conceito do Joseph Nye, quer dizer, tem muito prestígio lá, por causa da sua cultura, de ser uma sociedade multirracial, lusófona, de ser um grande país lusófono, não é? Mas ela não pode chegar lá achando que estão mandando em tudo. E, aliás, isso o governo angolano agora já deu prova disso, expulsando a Igreja Universal do Reino de Deus lá de lá, bloqueando, prendendo e tal. Então, isso é uma coisa derivada do que eu falei no começo, entende? E, de novo, para a África, sim, mas devagar no pedal. Não vamos chegar lá se comportando como se fosse um cara da Shell ou da Texaco, da Texaco, da Texaco, em cima dos árabes ou de quem fosse. Acabou isso. É isso aí. Deixa eu trazer uma notícia aqui. Coloca aí, Gui, uma notícia de agora há pouco, né? Só para a gente também contextualizar e comentar. Essa notícia da entrega de unidades da Minha Casa Minha Vida, que saiu agora. Eu quero comentar uma coisa, por favor. Essa notícia de agora. Na Bahia, Lula entrega 2.745 unidades do Minha Casa Minha Vida, retoma a faixa 1 do programa, né, que é a faixa para os mais pobres, e anuncia 2 milhões de moradias até 2026. O presidente estará em Santo Amaro para anunciar a retomada de obras de 5,5 mil moradias para a população de baixa renda. Obrigado. Obrigado, Gui. Isso eu trouxe aqui porque o Lula vai começar um périplo pelo Brasil, Carlos e Felipe, entregando obras, né? Vai ser um momento interessante porque também o Auxílio Brasil vai começar a ser pago com aumento e há expectativa de aumentar o salário mínimo agora, 1º de maio. O Luiz Marinho prometeu que vai ter aumento do salário mínimo e vai sair o Vale Gás. O Vale Gás vai ser para quase 6 milhões de pessoas. Isso é uma coisa grande também. É valor de R$ 113. O Bolsonaro tinha prometido R$ 59. O governo Lula vai dar de R$ 113 o Vale Gás. Então, se tudo isso aí se materializar, espero que sim, vai ter um choque na economia, sobretudo um choque político, que vai ser interessante, né? O que você acha, Carlos? Acho importantíssimo, né? Depois de 2 anos de pandemia, com as economias do mundo inteiro totalmente destruídas, eu acho que o Estado ele deve ter um papel importante como indutor da retomada do crescimento. E aí começam esses debates, né? O Estado não pode, tem que ter Estado mínimo e tal. O Estado tem que ter o tamanho necessário, né? O tamanho que foi importante para as economias. Eu até outro dia vi um trecho de uma entrevista do André Lara Rezende, acho que foi na Band, na TV, ele foi questionado que os Estados Unidos gastaram dinheiro e tal. Os Estados Unidos não gastou dinheiro, eles aumentaram a base monetária, colocaram dinheiro na economia, e quando você emite dinheiro na própria moeda, segundo os economistas, eu não sou economista, né, você não quebra, porque o problema é a dívida externa em outra moeda que você pode ter problemas por conta da variação cambial. Então, é lógico, o setor da construção civil ele é um elemento muito importante na economia de todo o país, porque você faz a roda da economia girar, você ativa vários segmentos, com empregos diretos e empregos indiretos. Então, eu acho que esse é o momento de você, usando aquela frase do Lula, né, de incluir o pobre no orçamento, então você criar oportunidade aí de construção de casas para uma população de mais baixa renda, então você dá um pouco mais de dignidade, não é lógico o ambiente perfeito, mas você estimula de alguma forma uma retomada da economia e vai tendo impacto em outros setores. Muito bom. Guilherme, coloca só mais uma notícia aí
sobre o Bolsonaro, essa da DW Brasil, eu queria também... A DW Brasil é a agência estatal, né, agência pública da Alemanha. Deutsche Welle, né? Deutsche Welle, né? Ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de crimes que vão desde incitar um golpe de Estado a genocídio dos povos indígenas e charlatanismo na pandemia. Aí tem uma matéria de hoje, 13 de fevereiro de 2023, na Deutsche Welle, que é a principal agência estatal da Alemanha, uma das principais da Europa. Tá bom, Guilherme, tá bom. Professor, o que o senhor acha dessas duas notícias que a gente trouxe aí? Bom, a questão do tratamento dos indígenas em geral, dos Yanomami em particular, eu faço parte da Comissão Arnes, e lá atrás, já em 2019 a 2020, de qualquer maneira, antes da epidemia, ou no começo, nós nos associamos a uma demanda de um outro grupo de juristas brasileiros no Tribunal Penal Internacional de Haia, acusando o governo brasileiro, o presidente Bolsonaro, portanto, de incitação ao genocídio. Veja bem, o genocídio é um crime que tem uma definição muito estreita. O genocídio tem essa definição corrente, que virou parte do insulto político no Brasil, mas se você se referir ao conceito que é o da Convenção de 1948 da ONU, que foi ratificada e detalhada por decreto brasileiro nos anos 50, eu não me lembro mais o ano exato, ela é muito precisa na definição e ela exige que haja demonstrada a intenção de exterminar determinada comunidade em razão de sua raça, de sua língua, de sua religião. E essa questão da intenção juridicamente é difícil de provar, porque isso se presta à contestação. Então, mas incitação a genocídio é algo mais aquém da denúncia, e o processo está lá. Agora, não vamos ter ilusão, isso no plano internacional é muito difícil, leva anos e muito raramente de ex-dirigentes de Estado são condenados. Foi só o caso do Milosevic, e porque a Sérvia queria entrar na União Europeia, e aí os europeus disseram só entra se entregar o Milosevic, lá nos genocídios que houve, sobretudo dos eslavos de origem muçulmana da antiga Iugoslávia, e o caso de o presidente do Ruanda. Isso, houve essa denúncia que foi em frente também. Agora, a acusação, ela está sendo retomada em outras instâncias, porque, inclusive, há uma investigação da justiça brasileira, não é mais a justiça internacional. O crime é tipificado na lei brasileira, a partir da Convenção Internacional, e isso é a primeira vez que isso acontece, desde os anos 50. Não há nenhuma acusação de genocídio. É muito diferente de crime contra a humanidade. Veja bem, é crime contra a humanidade e houve acusações contra a ditadura. Genocídio tem que se referir a um grupo étnico, não pode ser difuso em geral, entende? Até em relação a crimes contra a humanidade, teve o ex-presidente da Costa do Marfim, né? Laurent Gbagbo, né? Nem sei pronunciar o nome dele. Gbagbo. Isso, ele foi condenado, foi julgado, né? O Ustra também foi acusado de crime contra a humanidade. Crime contra a humanidade é pegar civis fora de um conflito e exercer atos de tortura e de barbárie em cima dele, né?
Bom, Luiz e Carlos, eu vou trazer um videozinho aqui que circulou hoje, né? Tomara que o Grêmio já tenha subido. É de bolsominion, uma passeata de bolsominion, mas eu vou colocar aqui só para a gente comentar uma coisa. Coloca aí, por favor, Gui. Dia 12 de fevereiro de 2023. Dia 12 de fevereiro de 2023. Cidade do Jundiaí, estado de São Paulo. Caminhada em prol da nossa liberdade. De ontem, um vídeo de ontem, Carlos, eles reduziram muito, mas estão aí, né? Resistindo. É curioso, né? Em prol da liberdade, mas que liberdade foi perdida, né? Eles estão pedindo qual é o objetivo, né? Dificuldade para entender qual é a reivindicação exatamente. Eu queria pedir opinião para o professor. Professor, qual a sua avaliação do 8 de janeiro de 2023, aquele evento lá terrorista que quebraram os palácios, né? Como o senhor avaliou aquilo e como o senhor vê, como o senhor acha que o Lula saiu fortalecido, enfraquecido? Como o senhor viu aquele evento? Não, eu acho que há consenso, até mesmo dos bolsonaristas, dos ministros dele, porque era o tema da tal conversa que o Ciro Nogueira foi flagrado no grupo de Zap, onde estava Roberto Campos Neto, alguém dizendo que o 8 de janeiro foi um tiro no pé, lembra? E isso é opinião generalizada em toda parte, porque aquilo era um ato de brutalidade, de barbarismo total. Qual é o sentido daquela manifestação? Não tinha nada do ponto de vista de tentativa de capitalização política, a não ser que o Lula tivesse caído na armadilha que era convocar o GLO, não é? Que é o artigo 42, e apoiar, solicitar uma intervenção militar. Felizmente, aconselhado até pelo ministro Flávio Dino, ele optou por uma intervenção federal delimitada no tempo na Secretaria de Segurança, porque o artigo 142, aliás, um artigo do José Almino de Alencar, que saiu há uns dias sobre a origem desse artigo 142, do governo da lei e da ordem, mostrando como foi o general Leônidas Pires que, na Constituinte, impôs esse artigo, e os outros... Fernando Henrique esteve envolvido em tentar... Era Constituinte, não é? Eu estou falando Fernando Henrique, senador. E vários outros, Ulisses, botar água na fervura e fizeram aquela redação deliberadamente ambígua que dá lugar a esse mal-entendido até hoje. Por isso que tem um projeto, uma PEC, para eliminar esse artigo e redefini-lo. Mas esse artigo é igual ao seguinte: você paga um vigia para vigiar a sua casa. Há um roubo e o vigia estava lá na frente, ou diz que foi comer um sanduíche, o pessoal invade a tua casa, fica lá horas lá dentro, aí você chega e o vigia diz: você sabe, eu não estava aqui, estava com dor de dente, me dá aí a chave que eu vou consertar o estrago. Aí o vigia vai lá e troca a fechadura e não deixa mais você entrar, fica dono da sua casa. É isso a GLO. É o cara entregar a chave do governo, o presidente da República abdicar da sua competência de ser o comandante-chefe das Forças Armadas e entregar para um comando militar que não o obedece, não o considera como comandante-chefe das Forças Armadas,
porque vários dos generais recusaram bater continência para o Lula na transição de governo, e é isso, Gelió. Então ficou essa aberração. Uma outra coisa que tem que ser modificada, eu aproveito a deixa, se vocês permitirem, Miguel e Carlos Alberto, é a lei do impeachment. A lei do impeachment é um absurdo. A origem dessa lei é uma lei de 1950 do Raul Pila para ferrar o Getúlio na eleição de 1950. Essa lei, que devia ter sido reformada, a Constituinte disse que ela devia ter sido reformada, não foi, teve uma reforma meia-boca, e ela continuou, pegou o Collor, pegou a Dilma. Por quê? Porque é uma lei que tem muitos artigos extremamente ambíguos também, e tudo é pretexto para impeachment, o que criou essa situação juridicamente extravagante, onde a Dilma teve o direito político cassado, mas não perdeu o mandato, mas não perdeu o direito político, porque a acusação contra ela não se sustentava e foi revogada em seguida, entende? Porque a lei é muito vaga. Isso criou um parlamentarismo troncho. Por quê? Porque quem que interpreta essa lei é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara tem essa espada de Damocles na cabeça do presidente da República, que aceitar um pedido de impeachment sob um pretexto qualquer, e que é fácil construir, a gente viu, e aí achar jurista para construir. No Brasil está cheio, em São Paulo está cheio, né? De jurista que faz esse tipo de parecer. Você não tem maioria, você não cede a chantagem do Congresso e você tem um impeachment pela proa. Então, essa lei tem que ser mudada também. E isso é uma coisa que o Rafael Maffei, que é professor constitucionalista da USP, tem alertado, escreveu um livro sobre isso há mais de 10 anos. E eu espero que agora essa lei mude durante o mandato do presidente Lula. Até o Renan Calheiros está a favor disso. Quando a Dilma foi cassada, ele disse que essa lei é impossível. Miguel, se me permite só uma observação. É até interessante, o professor mencionou aí o Renan Calheiros, foi graças a ele que a Dilma não perdeu os direitos políticos, né? Ele que operou ali nos bastidores na época do impeachment para que ela perdesse o mandato, mas mantivesse os direitos políticos. E tem um livro muito interessante do Luiz McLuff Carvalho, que se chama 1988, Segredos da Constituinte. Ele faz uma série de entrevistas com várias personalidades que foram determinantes ali na construção daquele processo da Constituinte, e ele entrevista, inclusive, o general Leônidas Pires Gonçalves, em que ele conta exatamente esse episódio aí, com mais detalhes que o professor mencionou, do artigo 142. Foi ele que operou, ele tinha uma equipe de coronéis que ficava acompanhando os trabalhos das comissões do Congresso e ligavam para ele a qualquer hora do dia ou da noite, de madrugada, para poder relatar o que havia sido feito. E o mais interessante, quando o professor Luiz Felipe menciona aí que há juristas para tudo, nessa entrevista ao Luiz McLuff, o general Leônidas Pires já diz que o advogado tributarista, que se apresenta também como jurista, Ives Gandra da Silva Martins, já produzia textos que eram usados como argumento para justificar essa ideia de que o artigo 142 garante às Forças Armadas o papel moderador, o que não existe, que é uma invenção eles acreditam nessa história construída, mas então você vê que em 88 o Ives Gandra da Silva Martins já estava produzindo textos para os militares para justificar o artigo 142. E quem é que está toda hora aí, né? Nas TVs, né? Globo News, CNN, faz artigo no Estadão, na Folha, defendendo o artigo 142 e que daria, na avaliação dele, esse papel moderador às Forças Armadas, é o Ives Gandra da Silva Martins, não sai do noticiário. Professor, aproveitando então a pergunta do Carlos, né? Já vamos encerrar aqui o programa, mas queria fazer uma última pergunta para o senhor sobre
o papel dos militares, o papel das Forças Armadas no Brasil. Há uma ansiedade muito grande, natural, né, porque eles tiveram uma presença enorme no governo Bolsonaro. Na opinião do senhor, o que fazer com as Forças Armadas? Qual o papel delas na democracia? Bom, eu acho que a coisa mais importante agora é que o atual ministro do Exército, o general Paiva, ele está apostando na legalidade constitucional. Então, ele não está sozinho, eu imagino. Ele provavelmente, eu não sei coisa nenhuma, hein? Isso é um palpite de quem acompanha o noticiário e conhece um pouco a história do Brasil. É o fato de que os próprios militares, há uma parte deles que deve ter achado um absurdo o envolvimento que eles tiveram com o governo Bolsonaro. E cada dia tem mais um disparate acontecendo. Hoje saiu no noticiário que o vice-presidente general Mourão gastou uma grana danada no cartão corporativo. Ora, uma coisa que está básica ali, nessa lei também que a maioria governamental vai apresentar também para redefinir o papel dos militares, é o seguinte: você pode se meter na política, mas vá para a aposentadoria, abandone a patente, não é? Se reforme do Exército. General reformado, coronel reformado. O Pazuello subiu no palanque, o general da ativa. Brincadeira, né? Brincadeira. Isso não acontece em nenhum lugar do planeta, de país democrático e constitucional, claro. Muito bom, professor. Então, eu vou encerrar a live aqui, já passamos um pouco do horário. Agradeço muito a participação dos dois. Professor, muito obrigado. Carlos, muito obrigado pela participação. Um abraço aos dois, um abraço a toda a comunidade de fora que acompanhou. E espero que os dois voltem sempre aqui ao jornal. Um prazer, obrigado, foi um prazer. Miguel. Obrigado, Carlos. Até obrigado, a próxima. Professor Miguel. Até a próxima. Valeu. Guilherme, pode fechar as cortinas, por favor.